Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Espero eu no Espírito Santo que o Senhor venha falar fortemente ao seu coração por meio desta mensagem. Eu não digo propriamente somente uma mensagem, eu posso dizer um recado da parte de Deus para você. Eu quero lhe dizer, não só para você que está aí nos assistindo, mas para todos os que estão aqui no nome de Jesus. Primeiro de tudo, gente, eu quero expor a minha total e inteira dependência por esta mensagem. Vou repetir, a minha total e inteira dependência por esta mensagem. Por quê? Porque de princípio eu estava pensando de ministrar outra mensagem. Então de princípio eu estava pensando em ministrar outra mensagem. Uma que eu estava lendo, tudo bem, glória a Deus. Mas que muito que o Espírito Santo me incomodou, e aí eu não sei o porquê, nem a razão, nem o motivo, só Ele lá em cima sabe, o porquê dele ter mudado isso no meu coração. Por mais que eu tentasse pregar, pela misericórdia de Deus, o que eu já planejava falar, tenho certeza que Deus não ia concordar. Então eu prefiro subir no altar nessa dependência do Espírito Santo de Deus. Não sei a quem ele vai falar, se com vocês que estão aqui, ou se vai ser com alguém que vai assistir esta mensagem, esse recado de Deus. Eu só espero que, em nome de Jesus, você não desperdice essa oportunidade que o meu amado e querido amigo Espírito Santo está nos concedendo para a glória de Deus. Amém? No nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, por gentileza, em nome de Jesus, e diga comigo: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há poder neste nome, pois que nenhum outro nome há, e que em nome do Senhor Jesus, ministra-nos a tua palavra, manifesta-nos o teu poder, fala conosco, meu Deus, porque sei que tu estás aqui. Então repreende principados, potestade, toda obra do mal. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplaude esse Deus todo-poderoso. Amados, nós estamos aprendendo, para a glória de Deus, e podemos dizermos que estamos adentrando o mês de setembro, e nós estamos aprendendo um pouco sobre a intercessão, e temos aprendido que ser um intercessor não é um chamado. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diga que ser um intercessor é um chamado, como às vezes alguns acabam dizendo: não, eu não tenho esse chamado para interceder. Não existe isso biblicamente falando. Por quê? Porque o que é que me faz ser um intercessor? É ter por quem orar ou pelo que orar. Se você tem por quem orar, eu tenho sim, pastor. No mínimo, eu tenho por quem orar, por mim. Isso já faz de você um intercessor. Ou de repente você diz: não, eu tenho o meu filho por quem orar, eu tenho a minha filha por quem orar, eu tenho o meu casamento por quem orar. Então por quem representa pessoas, independente se é da sua família ou não. E pelo que orar, são áreas distintas da minha vida. Então de repente você diz: não, eu tenho sim pelo que orar. Eu tenho que orar pelo meu trabalho, eu tenho que orar pelo meu salário, eu tenho que orar, quer dizer, são áreas distintas da sua vida. A grande questão aqui que nós estamos aprendendo, propriamente falando, é sobre o porquê que nós sofremos tanta resistência quando começamos a interceder e orar, por quem ou pelo quê. É esse o grande segredo, porque eu tenho certeza que todos nós somos pedintes por natureza, e é bom que seja assim mesmo. Tem pessoas que ela dizem assim: não, olha, para falar a verdade, eu só agradeço. Amém. O poder da gratidão é muito mais elevado do que qualquer outra coisa na minha, na tua, na nossa vida espiritual.
Mas o bem da verdade é que até em você ser grato por algo que você ainda não recebeu, isso também se transforma em um pedido. Então de repente você diz assim: oh meu Deus, muito obrigado pelaquela porta de emprego que o Senhor abriu. Mas aí a pessoa chega para você e pergunta: mas espera ainda, mas você está trabalhando? Aí você diz: ainda não. Mas você já está agradecendo a Deus pela porta que você crê que Ele vai abrir. Então é importante que nós entendamos no nosso coração que pedintes nós já somos por natureza. E é bom. Você não tem que ter jamais cerimônia, vergonha de pedir algo a Deus. Por quê? Porque isso mostra a minha, a tua, nossa dependência por Ele. Uma vez que você então vai diante de Deus e entende em que Deus requer que nós peçamos. Ora, o que a Bíblia Sagrada diz? Que Ele sabe do que nós precisamos antes de lhe o pedir. Em outras palavras, o que Ele está dizendo é o seguinte: ei, eu sei do que você precisa, mas ainda que eu saiba o que você precisa, eu espero que você me peça. Esse ato de pedir não é um ato de humilhação, não, pelo contrário, é um ato de dependência. É de você depender de Deus, como desde o princípio, antes do pecado, Deus esperava que assim fosse. Mas por conta do pecado, nós nos tornamos autodependentes. Quer dizer, nós começamos a acharmos, pensarmos da nossa forma, da nossa maneira, onde infelizmente aplicamos o nosso livre-arbítrio, que na maioria das vezes só nos faz muito mais mal do que bem. E essa é a grande verdade. Então aqui a questão é a seguinte: por que nós somos tão resistidos? Por que nós, quando eu digo nós, é independente se você é cristão ou não cristão, independente disso. Por que nós somos tão resistidos? Porque de repente você diz assim: nossa, espera ainda, o que eu peço a Deus que, vamos lá, que uma porta de emprego se abra, que o marido se converta, que o filho venha a ser curado. Olha que coisa boa. E é algo que você está pedindo em propósito de quê? Da sua felicidade, da sua alegria. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, e está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz assim: nada me pedistes até agora, mas pedis a fim de que a vossa alegria seja completa. Olha o que a Bíblia diz. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: que a resposta do nosso pedido nos traz alegria, nos traz satisfação, nos alegramos quando pedimos e recebemos. Nada me pedistes até agora, mas pedis a fim de que a vossa alegria seja completa. Então, em cima disso, a grande questão aqui nesta noite é a seguinte: mas por que nós somos tão resistidos? Como Daniel. Olha o que a Bíblia diz. Nós estamos aqui com esse versículo em Daniel capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que está acontecendo aqui? Daniel dispôs no seu coração orar e jejuar por 21 dias. Pastor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pois não, pode fazer. É pecado orar ou jejuar por um propósito? Claro que não. Veja que a Bíblia diz que o próprio anjo falou a Daniel, está escrito nos versículos anteriores, em que ele, Daniel, assentou no seu coração orar e jejuar até obter da parte de Deus uma resposta. Só que esta resposta já se demorava 21 dias. Algo simples que ele estava pedindo a Deus, é como que se a resposta se arrastasse, a coisa não viesse para acontecer, ou que de repente Deus não estivesse lhe dando ouvidos. Tanta coisa podemos imaginarmos aqui. Até que de repente a Bíblia diz que as palavras de Daniel manifestou da parte de Deus uma resposta, que lhe veio um anjo. E a Bíblia diz que o anjo vai falar a Daniel o que nós acabamos de ler aqui. E que o próprio anjo disse que a demora da resposta era por conta de que ele tinha sido resistido. Por quanto tempo você tem orado por um propósito? Ah, meu pastor,
Para falar a verdade, olha, já está com bom tempo que eu clamo, que eu peço, que eu suplico, que eu intercedo. Olha, não sei mais nenhum tempo, viu? Está com tantos anos que eu oro por uma área da minha vida e essa resposta não vem. Pois é, de repente você agora começa a entender que não é que Deus não esteja lhe ouvindo, não é que Deus não se importe com você. De repente pode acontecer que Deus também pode estar atardando o seu milagre para trabalhar em você, na sua natureza, para que você, quando receber do seu milagre, você não desperdice, você não jogue fora. Por que eu lhe digo isto? Porque eu lhe digo, porque muitas são das pessoas que infelizmente ainda meio que não entenderam. Deus quer responder, Deus quer. Deus sabe do que você está precisando quando você pede, Deus sabe. Mas será que, com todo respeito, você tem estrutura hoje para que você possa saber lidar com o seu milagre? Será que de repente você tem estrutura de verdade? Pastor, eu não sei. Só quem tem essa resposta é Deus. Não, você tem essa resposta. Está dentro de você. A questão aqui é que a Bíblia Sagrada diz em que Daniel estava sendo resistido no mundo espiritual, e é claro que Daniel nada sabia. Daniel nada sabia. Daniel só ficou sabendo o que estava acontecendo quando o anjo lhe anunciou. Para a glória de Deus, nós estamos tendo vantagens em cima de Daniel. Por quê? Porque hoje temos a palavra de Deus, temos da parte de Deus o que está escrito, o que aconteceu com ele, então nós estamos um passo à frente. Olha que coisa boa. Hoje nós podemos saber que nós podemos sim sermos resistidos no tocante a um clamor, a uma oração, a uma intercessão, a um pedido que nós levamos até a Deus. A questão não é falta de fé. Ah, pastor, eu acho que é porque a minha fé é pouca, né? Bem, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a pergunta que eu lhe faço é: o que você se julga ser pouco ou ser pequeno? Porque a Bíblia diz que o grão de mostarda é das menores sementes que existe. E Jesus de Nazaré disse que se a minha, a tua, a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, se fará aquilo que você diz. A pergunta aqui é: por que nós somos tão resistidos? Por que nós somos tão resistidos? Como por exemplo, vamos lá, Atos capítulo de número 12. Atos capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, e a Bíblia diz, para os maltratar. Então a Bíblia já nos diz qual era a intenção de Herodes naqueles tempos. Que tempos eram esses? Na ascensão da igreja, no crescimento da igreja. Jesus já tinha subido ao céu, Jesus já tinha lhes dado a palavra, Jesus tinha lhes dito que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus de Nazaré disse: ide, fazei discípulo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus de Nazaré disse que não os deixaria nem os abandonaria, e os comissionou a fazer a obra, e assim eles começaram a fazer. Enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados, cadeias eram abertas. Nossa, eram tantos os milagres que as pessoas, elas simplesmente, ao ouvir da palavra, logo se convertia com alegria, e aquilo começou a repercutir. A coisa começou a chegar aos ouvidos de Herodes, e naquele tempo isso era como que uma afronta, tanto aos deuses deles, como também o que podia surgir dentro daquela região em que ele ainda não tinha um entendimento, que eram a professar de Cristo. Então a Bíblia diz que por conta disso eles estenderam a mão para os maltratar. Versículo 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João. Então a Bíblia diz que prenderam a Tiago e lhe deram cabo à sua vida. Versículo de número 3: e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Veja que a Bíblia diz que a multidão festejou, se alegrou, comemorou,
E a Bíblia diz que, tendo eles visto isso, o que é que eles fizeram? A Bíblia diz que estenderam as mãos, pegaram a Pedro e o prenderam dentro do cárcere. Versículo seguinte, a Bíblia diz: e, havendo prendido, o encerrou na prisão. O encerrou aonde? Na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Versículo de número 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Então olha para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Veja que a Bíblia diz em que Pedro foi colocado na prisão, numa cela, na cadeia. Só que isso lhe pareceu pouco. Para pensar comigo, vamos entrar dentro da história. Eu quero que você adentre dentro do que Deus está falando conosco nesta noite. A Bíblia diz que lançaram mão a Pedro, colocaram dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. A Bíblia diz que manietaram, amarraram mãos e pés em grilhões. É tanto que a Bíblia diz que os anjos, ao tocar, os grilhões foram quebrados, despedaçados. E sendo isso pouco, a Bíblia diz que colocaram 4 quartetos de soldados. O que significa 4 quartetos de soldados? 16 soldados. Eu quero que você pense comigo, olha para cá por gentileza. A pergunta que eu faço é: mas espera ainda, ele não está dentro de uma cadeia? Ele não está numa cela? Ele não está com grilhões nas mãos e nos pés? Não seria isso já o suficiente para mantê-lo ali? Pensa comigo. Eu quero que você pense comigo, para pensar. Está dentro da cadeia, está numa cela, mãos e pés em grilhões, em algemas. E agora de repente a Bíblia diz que ao redor dele vão ter 16 soldados, 4 quartetos de soldados, 16 soldados só o observando. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: claro que hoje isso acontece no que é espiritual. Hoje isso acontece no que é espiritual. A pergunta que eu faço é a seguinte: do que o diabo tinha tanto medo? A pergunta que eu faço é essa, mas espera ainda. Do que o inimigo tinha tanto medo? Eu sei que Satanás, o diabo, ele não sabe o meu, o teu, o nosso futuro. Mas ele sabe qual é o futuro que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Porque se ele não soubesse do futuro que Deus tem para mim, que tem para você, em que é boa, perfeita e agradável, que é a sua vontade, em que as bênçãos dele nos enriquecem e não nos acrescenta dores, em que os seus caminhos são perfeitos para mim e para você, e que se nós o obedecermos, os milagres nos seguirão. Eu estou lhe dando versículos bíblicos a respeito da vontade de Deus para mim e para você. Satanás, o diabo, ele sabe de cor e decorado tudo quanto está escrito acerca da vontade de Deus para mim e para você. É tanto que a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, em que Satanás ousou usar as escrituras com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostrando ele então que tem sim conhecimento da palavra de Deus. Isso é tão verdade, e o porquê que o diabo precisa saber do que está escrito. Uma vez eu me lembro muito bem que se levantou-se essa tese lá na faculdade, e eu fiz essa pergunta: pessoal, me diga uma coisa, por que Satanás precisa saber do que está escrito na palavra de Deus? A resposta foi boa:
Um levantou a mão e disse: ora, para que ele tenha que obedecer. E eu disse: está certo, mas existe o segundo porquê, que nós esquecemos, o porquê que Satanás, o diabo, precisa saber do que está escrito. E deram uma resposta aqui, deram outra ali, deram outra acolá. E quando eu vi que eles não iam acertar, eu disse: simples, pessoal, é muito simples. Se ele não souber do que está escrito, como é que ele vai saber que Deus obedece à sua própria palavra? É muito simples a resposta, porque Deus está preso à sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que sai da sua boca não lhe voltará vazia. Por isso que a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra cumprir. Por isso que ele diz que passarão céus e terras e as minhas palavras não passarão. Interessante que em tantos e tantos versículos que eu podia citar a respeito de Deus responsabilizar-se pelo que sai da sua boca. A Bíblia Sagrada diz, para você ter uma ideia, está escrito assim, que mesmo sendo nós infiéis, Ele, o Senhor, permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E quando ele diz acerca de não pode negar-se a si mesmo, ele está se referindo à sua palavra, porque ele mesmo se diz ser a sua palavra. Então é importante que nós entendamos que Satanás, o diabo, ele sabe o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Ele não sabe propriamente falando no sentido de que eu ou você, no sentido de que futuro eu possa ter, mas o futuro que Deus tem para mim e para você, o diabo sabe. Então nós somos resistidos por conta disso. Mas a pergunta que eu faço é: do que o inimigo tem tanto medo? Por que ele investe tão pesado, mas tão pesado ao ponto de que ele tem aí de oferecer o mundo inteiro, como ele quis oferecer para o próprio Senhor Jesus Cristo? Por que o inimigo, ele é tão preocupado em fazer de tudo para lhe trazer em uma bandeja ou em uma salva de prata, lhe trazendo todo e qualquer tipo de oferenda, ou todo e qualquer tipo de convite, para que você não se firme de verdade em Jesus Cristo? Por que o inimigo ele se preocupa tanto de lhe rodear de pessoas que, ao invés de lhe aproximar de Cristo, só lhe faz lhe distanciar de Cristo? Por que o inimigo ele se preocupa tanto de usar pessoas para encher o teu coração de mágoa, de ódio, de ira, de rancor? Por que ele se preocupa tanto? Ei, para pensar. Porque a minha Bíblia está dizendo que estava Pedro amarrado pés e mãos, dentro de um calabouço, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Isso não era o suficiente? Isso não já era o suficiente? E agora de repente ainda vai colocar 16 soldados à sua volta, para estarem diuturnamente lhe observando, olhando para ele, como que se de repente algo fosse acontecer, em que de repente ele fosse sair dali de dentro, que foi o que aconteceu, nós sabemos disso, para a glória de Deus. Então a pergunta que eu faço é, e eu quero que você se faça também essa pergunta, que é o que eu estava agora há pouco no escritório, o Senhor pediu-me com que eu lhe fizesse essa pergunta: do que é que o inimigo tem tanto medo de que verdadeiramente você se converta, que você verdadeiramente perdoe pelos maus que lhe fizeram? Por que Satanás ele tem tanto medo, sabe? Ele fica como que comendo as patas ali, sabe, mastigando as patas dele, como que dissesse assim: não, você não pode perdoar, não, você não pode relevar a fraqueza do fraco, não, você não pode fazer isso não, olha só o que fizeram com você. E ele fica querendo alimentar isso dentro de você, para manter um coração magoado, uma alma ressentida e tanta coisa mais. Ou que de repente, né, você diz assim: menino, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou me consertar. A partir de hoje nada de cachaça, nada de cerveja, nada de cigarro. A partir de hoje eu sou templo do Espírito Santo, e a partir de hoje verdadeiramente eu vou servir Jesus Cristo. Pronto, você está decidido. Glória a Deus por isso. Só que Satanás, o diabo, sabe aonde é o seu ponto fraco. Ele sabe onde tentar lhe derrubar.
Ele sabe onde tentar lhe derrubar, porque até em você cair é uma decisão sua, não é Ele quem decide. Lembre-se que o nome é tentação. Tentação é ser tentado. Então Ele não tem a certeza que, sendo eu tentado, eu irei ceder à tentação, porque se Ele tivesse a certeza plena, então o nome não era tentação. Então Ele olha e diz assim: espera ainda, deixa eu ver se realmente é isso que Ele quer, deixa eu ver se realmente é isso que ela quer. Então Ele cria uma situação, como que sabendo do seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, sabe? E Ele então vai naquela área, só que de repente Ele vai, mas você se mantém firme. Você balança, mas se mantém firme. Ele diz: opa, balançou. Porque o inimigo, ele não sabe do que nós sentimos até que nós demonstremos isso a ele. Opa, balançou. Deixa eu tentar um pouco mais. Espera ainda, vamos lá. Deixa eu botar um pouco mais de força. Deixa eu engrossar mais o caldo. E ele vai e engrossa mais o caldo. Até que, se você não vigiar, o que é que vai acontecer? Me perdoe, você pode ceder, você pode cair. Por isso que é importante o que a própria palavra de Deus nos manda nos cuidar. Quando a Bíblia Sagrada diz: vigiai, porque a minha, a tua, a nossa carne é o quê? É fraca. Por isso que a Bíblia diz que devemos vigiar, principalmente os que estão de pé, para que não caia. Então o inimigo, ele olha para mim, ele olha para você, e ele então está ali, sabe, roendo as patas dele. E de repente a minha pergunta é essa: do que ele tem tanto medo? O que está escondido dentro de você? Qual é o tesouro que Cristo colocou dentro de você quando lhe trouxe a vida? Porque a Bíblia diz que toda vida vem e existe por conta da vontade de Deus. Existe algo tremendo e poderoso dentro de você, que o inimigo não quer, de hipótese, circunstância alguma, ou dentro de você, ou por quem você ora, ou por quem você intercede. Existe algo muito poderoso dentro daquela pessoa, como Saulo de Tarso. Quem jamais imaginou que Saulo de Tarso ia se tornar Paulo, ou até Moisés? Talvez nós jamais iríamos acreditar que um homem que começa seu ministério matando, agora seria o mesmo que Deus iria trazê-lo de volta para libertar o seu povo do Egito, e que agora iria se tornar o homem mais manso da face da terra. Tão manso, que Deus teve que substituí-lo pelo homem de guerra chamado Josué. Interessante isso, né? A pergunta é: por que o inimigo resiste tanto? De repente você diz: meu Deus do céu, que negócio é esse, meu Pai do céu? Jesus de Nazaré. Bem, é isso que eu quero conversar com você pelo Espírito Santo. Porque olha só o que é que está lá no livro de Ageu, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz, Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, todos encontraram? Amém? Podemos então? Vamos lá, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Versículo de número 7. Glória a Deus. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro,
disse o Senhor dos exércitos. Mas o que eu quero pegar é essa passagemzinha agora. Vamos ler comigo? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Você pode ler comigo, por gentileza? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vou ler de novo, porque eu quero que você coloque isso no seu coração. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Olhe para cá, por favor. Todos nós sabemos que Deus, quando se referia, e quando nós lemos assim, na verdade mas é também no tocante ao espiritual. Quando Deus está dizendo a glória desta casa será maior do que a primeira, nós sabemos que Ele está se referindo ao templo, está se referindo a Jerusalém, a Israel, que estava derrubada, estava rente com o chão, mas se o povo se humilhasse, buscasse, etc., Deus restauraria a honra de Israel. Todos nós sabemos disso. Só que eu quero dar um passo à frente, porque biblicamente falando, nós sabemos que por Deus nós fomos feitos Israel. Amém? Na Bíblia. Pastor, espera ainda, eu sou um país? Não, gente, não é isso não. A Bíblia Sagrada diz que nós somos uma Israel de Deus. Por que nós somos uma Israel de Deus? Boa pergunta. Porque assim como Israel foi escolhida pelo Senhor, nós também assim também fomos por Ele escolhidos. Mas o Senhor não tem versículo para provar isso? Tem na Bíblia. A Bíblia diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeeis. Quer dizer, vos dei um novo nome. Então nós fazemos parte da escolha de Deus. E vamos mais além, em que a Bíblia Sagrada diz que as bênçãos de Abraão têm chegado até a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos torna então herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Só que eu vou um pouco mais à frente para a glória de Deus, porque o que Deus falou ao meu coração, lembrando-me do que Jesus de Nazaré tinha dito, quando esse se encontrava de frente do templo. Estava diante deles os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, saduceus e quanto mais outros. E ele referiu-se à casa, o templo da casa de Deus, dizendo: destruam esta casa e em 3 dias eu a edificarei. Eles pensavam que era uma construção de pedra, de tijolo, ou conforme seja o que fosse, mas na verdade ele estava se referindo a ele. O que é interessante é que eu vou mais um pouco mais. A Bíblia Sagrada diz que nós somos o quê? Templo de Deus. O que é que nós somos? Templo de Deus. Olha a condição em que Deus nos coloca. Por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em casas atijoladas. Daqui a pouco nós vamos para casa. Você acha que Deus vai ficar aqui sozinho? Com as muriçocas? Não, Ele vai com você, porque Ele decidiu assim. No livro de João capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz que Ele era o Verbo. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo e habitou é tabernaculou. Quer dizer, Ele nos fez seu tabernáculo. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora a questão aqui que eu estou querendo lhe dizer é, vamos lá, deixa eu voltar a fita aqui para você entender. Em 1982, eu aceitei Jesus Cristo pela primeira vez. Em 1982. Amém, glória a Deus. Eu vi um pastor pregando e eu achei aquilo bonito, irmãozão. Eu aceitei Jesus. Eu me lembro que eu fui lá na frente, aceitei Jesus de Nazaré. Ok. Só que infelizmente a palavra veio, mas ela não teve profundidade. É como está escrito na parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho. Depois os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, o que significa a semente que caiu à beira do caminho? Jesus vai explicar.
são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas tem pouca duração, porque vêm as aves do céu e arrebatam o que foi semeado. E a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo disse que Satanás é esta ave que vem e semeia e tira a semente que foi semeada. Assim no meu caso foi. Recebi a palavra com alegria, mas não mostrei compromisso com as coisas de Deus. É pessoas à beira do caminho. Pessoas que estão à beira do caminho são pessoas descompromissadas com Deus. São pessoas que ainda não entenderam que Deus nos chamou não para Ele nos servir, mas para nós servir a Ele. Quando você muda essa chave, que você foi chamado para servir a Deus, então Deus começa verdadeiramente, no bom sentido, a te servir com o que você precisa. De princípio não, todos nós vamos a Deus por uma necessidade, por uma precisão, até que Deus nos mostra que Ele, o Senhor, nos quer muito mais do que simplesmente nos abençoar, quer nos fazer filho e herdeiros com Ele e co-herdeiros com Cristo. Oh, glória a Deus por isso. Então em 1982 eu aceitei Jesus Cristo, mas só que infelizmente eu me desviei. E quando eu me desviei, eu fui não para dentro do poço, eu fui realmente para dentro do chiqueiro de porco. Infelizmente eu fui ao mais profundo, o mais longe que um ser humano podia ir de Deus, eu fui. O mais longe que você possa imaginar, eu fui. Não tinha uma escala pior do que aonde eu fui. Não tinha como eu ir mais longe do que eu fui. Por quê? Aqui o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos aqui. Então me desviei. Agora eu estava na Umbanda, na Quibanda e no Candomblé. Agora eu fumava, eu bebia e tanta coisa mais eu fazia. A grande questão aqui é, para pensar, vamos aqui. Ora, quem está numa situação como aquela, que não é nada bom, mas que com todo respeito é prazeroso. Se você chegar para mim e me dizer que viver no mundo à la vontade, sem naquela preocupação do certo ou do errado, se alguém chegar para mim e dizer que não é, eu digo, irmão, me perdoe, mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra o contrário. Pelo contrário, na verdade, a Bíblia Sagrada diz que nós até somos odiados pelo mundo, porque largamos o mundo, porque dele nós fomos tirados. Está lá no livro de João, capítulo de número 8. Então a pergunta aqui é, mas espera ainda, por que Satanás investiu tão pesado em mim? Está entendendo, irmãozão? Por que ele se preocupou tanto de me oferecer, sabe, o mundo inteiro, praticamente assim dizendo? Do que ele tinha tanto medo? Espera ainda, deixa eu ver do que ele, mas espera ainda, ele não pode. Só que interessante que, para a glória e louvor do nosso Deus, o diabo, ele é cego, ele não tem luz, porque a Bíblia diz que luz é Jesus Cristo. Ele é cego, ele não percebe que nos criando um problema, claro que a linha é muito fina, porque a decisão sempre será minha ou sua. Ele não entende que criando para mim, para você um problema, esse problema pode nos levarmos até a Cristo. Se o diabo soubesse, para pensar comigo, se o diabo entendesse que nos criando um problema nos aproximaria de Cristo, o que ele faria? Ele nos traria problemas? Não. Pelo contrário, ele até facilitaria para mim e para você vivermos no mundo lá fora. Ele até facilitaria, ele até disse, não,
ainda, deixa eu facilitar, porque se eu não facilitar, pode ser que eles queiram, através dos problemas, começar a querer buscar o homem lá de cima. É verdade ou não é? Você quer um exemplo? Eu lhe dou um exemplo. O que foi que fez com que Deus se lembrasse da promessa que fez a Abraão, quando Deus prometeu a Abraão que o seu povo ficaria 400 anos aprisionado no Egito? Simples, a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que por causa do açoite do feitor, Israel clamou a Deus. Espera ainda, pastor. Então quer dizer então que se o Egito não força a Israel, Israel ainda hoje serviria ao Egito? Isso mesmo. Sabe essa luta que você está passando? Esse momento difícil que você está atravessando? Esse momento, se você tiver o foco de entender que Ele está forçando uma mudança de estação na sua vida, escute o que eu estou lhe dizendo, é pelo Espírito Santo. Se você entender isso, você não vai ficar desanimado não, você não vai ficar triste, chorando pelos cantos, abatido, não, está repreendido em nome de Jesus. Essa situação que você está atravessando, esse problema que você está passando, está forçando você a uma mudança de estação de vida. Talvez não, com certeza orar mais, ler mais a palavra, vir mais à casa de Deus. E de repente você começa a mudar a sua visão concernente às lutas que você está passando. Israel nunca jamais teria clamado a Deus se Faraó tivesse mantido diuturnamente um banquete para todos os escravos. Por que eles iam querer sair de lá? Eles já teriam tudo o que precisava, eles já teriam tudo o que queriam. Não, ele não vai entender que fazendo a coisa engrossar, fazendo a luta sobrevir, Israel clamaria. Assim foi com Pedro. Se Satanás tivesse luz de entender, espera ainda, nós não conseguimos matar a Tiago, e nem colocamos quartetos de soldado à volta dele, nem fizemos tudo isso, simplesmente colocamos no cárcere, prendemos e depois matamos. Se ele tivesse entendido isto e não feito o que ele fez, ele não tinha forçado a igreja a orar, porque o que na verdade vai levar a igreja a orar é por conta de que Tiago, tendo sido morto à espada, agora Pedro possivelmente também seria. Então o que é que eles vão fazer? Vão clamar, vão orar e vão buscar. Então vamos aqui para entender o que está escrito. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então a primeira casa chamada Eu, diga, a primeira casa chamada Eu. Foi isso que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E Ele me levou à lembrança de 1982, que eu tinha aceitado Jesus. Aí Ele me deram uma bibliazinha, eu até com a gravatinha bem aqui, rapaz, só Deus na misericórdia, aquele negócio bonito, sabe? E aí de repente, Deus então me estrala a mente, disse: ei rapaz, vamos aqui, para pensar, pensa comigo. Você não está vendo não que a glória da segunda casa... Eu disse: mas que casa? Você, sim, você. Mas espera ainda, a glória da segunda casa, como assim? Deixa eu te explicar uma coisa muito importante em nome de Jesus. Quando eu aceitei Jesus, mas infelizmente eu ainda mantive o mundo dentro de mim. Então pode-se dizer que infelizmente eu fui levado às práticas, infelizmente das quais eu tinha um hábito, costume de praticar. Agora não. Agora eu aceitei Jesus de Nazaré e agora eu vou começar a ter atitudes e comportamentos diferentes. Uma vez sendo assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero lhe dizer pelo Santo Espírito Santo de Deus. Você que está aí me ouvindo pela palavra de Deus aqui nessa noite: ah, pastor, eu ando triste, abatido, desmotivado, desencorajado, desestimulado, eu ando meio cabisbaixo, eu ando meio desinteressado para as coisas espirituais, não me importa mais se eu oro, na verdade eu fico até, olha, para o senhor ter uma ideia, eu até pregação eu nem consigo assistir, pastor. Eu assisto um filme no cinema de
duração de 2 horas, mas se botar uma pregação, eu ronco, eu durmo, eu viro a cabeça, eu bato. Meu Pai, Jesus de Nazaré, sabe por quê? Porque, me perdoe, você não entendeu que tudo que o inimigo quer causar na sua vida é distração. É distração. Em outras palavras, o que Deus está querendo lhe dizer aqui nesta noite, para nós encerrarmos, é que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Em outras palavras, Satanás, o diabo, tinha mais ou menos uma ideia no que eu poderia futuramente me tornar. Então ele tinha que fazer de tudo para impedir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele tinha que fazer de tudo para impedir. Então deixa eu oferecer tudo para ele, porque no meu, no teu, no nosso livre-arbítrio, nós podemos, infelizmente, frustrarmos os planos de Deus. O diabo não pode, mas nós podemos. Nós podemos. Uma pessoa pode decidir dar cabo à própria vida e Deus nunca ter planejado isso para aquela pessoa. Por isso que eu digo que o problema é uma linha muito fina, que pode fazer a pessoa simplesmente jogar tudo para cima e simplesmente, menino, sabe de uma coisa, quero saber mais não, e pronto, acabou-se. E vai jogar a sua vida fora. E vai jogar a sua vida fora. Então nesta noite fica esse recado de Deus para você. Fica esse recado do Espírito Santo de Deus para você. Para pensar quem você era para quem você é agora. Nossa, quantas coisas você não já venceu dentro de você, quantas práticas você, para a glória de Deus, até hoje não resiste para não praticar mais, porque na verdade a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Eu posso lhe dizer, eu fumei, eu me converti, deixou de existir cigarro? Deixou? Está ao meu alcance? Sim ou não? Está. Por exemplo, beber, o velho eu bebia. Nossa, e como na verdade eu não bebia, eu bebê morava. É tanto que para me libertar da bebida, eu tinha que ficar trancado dentro de um quarto. Me trancaram dentro de um quarto para me conseguir me libertar. Mas porque eu quis, eu pedi, me tranca dentro desse quarto e me deixa aqui dentro. Porque a abstinência fazia eu me tremer todo. Eu sei de onde eu vim. Só que a questão aqui é a seguinte: para a glória e louvor do nosso Deus, quantas coisas você não já venceu em você? Se você der uma marcha ré e olhar para trás, deixa eu ver quem eu era, o que é que eu fazia, e você venceu. Sim, você venceu. E essas coisas, elas não vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo. As más amizades, as más companhias, o cigarro, a cachaça, a cerveja. Vai continuar existindo tudo isso. A facilidade do tropeçar, do cair, vai continuar existindo. Mas a questão é que, para a glória de Deus, o que Deus diz de verdade é que, se você nele crer, a glória da sua vida, da sua casa, que é a sua vida, será maior do que a primeira. Será maior do que a primeira. Por isso, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. Coloque no seu coração. Mas assente aqui dentro de verdade e diga para você sempre: meu Deus, eu já venci tantas coisas, né? Vamos lá, a glória da segunda casa, a minha vida será maior do que a primeira. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para a glória de Deus.